Senhor presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, segundo vice-presidente do Senado Federal e signatário dessa presente sessão, senador Romero Jucá, nosso presidente do TSE, senhor ministro Dias Toffoli, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, senhor João Otávio de Noronha, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, senhor ministro Gilmar Mendes, professor da minha querida UNB, onde eu pude formar engenharia elétrica, nos idos de 82, ministro do Superior Tribunal da Justiça, senhor Herman Benjamin, ministro do Tribunal de Contas da União, senhor Vital do Rego, nosso amigo, senador dessa casa, vice-procurador-geral eleitoral, senhor Eugênio Aragão, da PGE, que cuida tão bem das eleições, senhor presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, uma filha minha advogada, inclusive formada também na UNB. Eu gostaria de citar os demais, vou fazer o seguinte: como sou um senador por Brasília, quero citar aqui o nosso presidente do TRE de Brasília, senhor desembargador Romão Cícero de Oliveira, e nosso presidente do MPDFT, o próximo procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal, senhor Leonardo Bessa, jovem atuante aqui no DF. Queria que todos se sentissem devidamente cumprimentados, porque a lista é longa, graças a Deus, temos muitas autoridades aqui presentes, né? Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, sou um senador pelo DF, como já disse, pelo Partido Social Democrático, o PSD, né? Brasília, o Distrito Federal, não tinha o direito de voto, que só foi conquistado em 1986, quando foram eleitos os primeiros 3 senadores e os primeiros 8 deputados distritais do Distrito Federal, deputados federais do Distrito Federal. Brasília deixou de ser uma cidade caçada, como a chamava o nosso querido, saudoso presidente, que também foi senador dessa casa e primeiro-ministro do Brasil, Tancredo Neves, né? Graças à competência política dos homens públicos brasileiros, aprovados nos momentos mais difíceis que abalaram nossa pátria, o Brasil está hoje equipado para resolver todos os problemas que possam afetar uma grande nação como é a nossa, né? Uma nação continental. E também estamos prontos para crescer, para realizar o sonho de um Brasil que todos queremos, graças às instituições que todos nós brasileiros construímos, graças à habilidade e persistência dos políticos brasileiros na busca de uma democracia. Temos uma Constituição Federal que é modelo para uma democracia representativa, onde o povo tem vez e voz pela ação de seus políticos eleitos por todo o Brasil, que nos níveis municipal, estadual e federal. Temos no nosso Brasil as instituições que garantem o funcionamento de um conquistado Estado democrático de direito, sediado nesta Brasília, nesse Distrito Federal, que tem a honra de representar, especialmente um tribunal que garante a lisura das eleições de onde emana o poder do povo, o Tribunal da Democracia, que é o TSE. Por isso estou aqui. Sim, senhoras e senhores senadores, no contexto das mais importantes instituições do Brasil, temos o Superior Tribunal Eleitoral, integrado por homens e mulheres de grande saber jurídico e ilibada reputação, que ora comemora 70 anos de excelentes serviços prestados à nação brasileira e que é agora homenageado. Na sessão especial de comemoração dos 70 anos do nosso Superior Tribunal Eleitoral, realizado no dia 28 de maio próximo passado, com a presença da nossa presidente da República, Dilma Rousseff, do presidente Renan Calheiros, do Senado e do Congresso Nacional, do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, do nosso querido ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Superior Tribunal Federal, e das mais altas autoridades do Brasil, especialmente ministros das mais altas cortes do nosso país, vimos que os poderes da República Federativa do Brasil estão unidos e integrados. Uma razão a mais para celebrar tão importante data, caro ministro Dias Toffoli. Naquela sessão histórica, afirmativa de um dever cumprido há décadas,
que volta a ser cumprido a cada dia, assistimos a uma aula de brasilidade, onde ficou clara a perfeita realização do ideal dos constituintes, que, em nome do povo brasileiro, fizeram mostrar na nossa Carta Magna, em seu primeiro artigo, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Em seguida, o artigo 2º da Constituição Cidadã determina que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Daí o grande acerto do nosso querido senador, mais conhecido aqui por nós, colegas, como de Flash, Romero Jucá, de ter proposto essa iniciativa, porque ele é muito rápido e eficiente, né, presidente Renan? É uma pessoa que todos nós admiramos muito, né? E naquela sessão histórica em que foram comemorados 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral, que agora também homenageamos, assistimos a uma aula de brasilidade, onde autoridades do maior relevo da nação discorreram sobre a importância do nosso Tribunal Eleitoral Maior. Lembramos aqui as palavras do nosso querido ministro Henrique Neves, que, ao discursar em nome do Tribunal Superior Eleitoral, fez um relato da história da Justiça Eleitoral. Lembrou que, desde a sua reinstalação, 198 ministros e ministras, titulares ou substitutos, passaram pelo TSE. Disse Sua Excelência: os inúmeros julgados pela Justiça Eleitoral revelam a constante preocupação com um dos elementos essenciais, a democracia, a igualdade de chances entre os atores do processo eleitoral. Também lembrou o ministro Henrique Neves que, nesses 70 anos, as eleições brasileiras se agigantaram. A necessária preparação tem sido redobrada a cada pleito. A entrega da condução das eleições à Justiça Eleitoral, organizada e independente, permite que sejam alçados os fundamentos da República relativa à soberania, à cidadania e ao pluralismo político, sustentou. Está terminando, caro senador Renan, nosso presidente. Mas é tanta coisa boa que a gente tem que dizer. Os 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral, afirmou o ministro Henrique Neves, serve para animar e incentivar a continuidade dos trabalhos em busca do aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro e da prestação da jurisdição, de forma que, sem desatender as normas vigentes, se garanta a efetividade da soberania popular, respeitando-a como fonte única do poder democrático. Também falou naquela sessão histórica do TSE o Procurador-Geral Eleitoral Rodrigo Junot, afirmando que o Ministério Público atua com a Justiça Eleitoral como parceiro e fiscal na elevada missão de prover aos brasileiros eleições justas, democráticas e transparentes. Nessa data, comemoramos nós, os cidadãos, a justiça que ressurgiu, e estaremos no Ministério Público atento para que o arbítrio jamais se abata novamente sobre ela, disse o nosso Procurador-Geral Rodrigo Junot. Finalmente, houve o pronunciamento de um grande brasileiro que já passou pelos mais altos cargos do Poder Judiciário, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Eleitoral, e hoje exerce a advocacia, onde começou sua brilhante vida profissional, falando em nome dos advogados e do Conselho Federal da OAB, o ministro aposentado do STF e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, José Paulo Sepúlveda Pertence, que honra a nossa Brasília, o nosso Distrito Federal, como pioneiro e construtor da cidadania brasiliense e brasileira. Ele lembrou alguns momentos da história política do país e do próprio TSE. Sepúlveda Pertence ressaltou a importância, a necessidade de uma reforma eleitoral profunda. Estamos aqui trabalhando nesse sentido. Esperamos a harmonia entre a Câmara e o Senado, né, caro presidente Collor, nosso senador, presidente do Brasil, para que nós possamos contribuir com o nosso país com uma verdadeira reforma
política. Por isso, presidente Renan Calheiros, do Congresso Nacional e do Senado Federal, presidente Dias Toffoli, do Superior Tribunal Eleitoral, demais autoridades que compõem a mesa dessa sessão histórica, senhoras e senhores senadores e demais autoridades presentes e povo brasileiro. Ao comemorarmos hoje aqui os 70 anos do nosso TSE, também estamos celebrando a vitória da democracia, a vitória do Estado Democrático de Direito, da Justiça Eleitoral, que tem no seu ápice, para orgulho de todos os que votam e são votados no Brasil, a tradição de lisura do processo do Superior Tribunal Eleitoral. Parabéns, senador Renan Calheiros, por essa tão justa homenagem. Parabéns, senador Jucá, proponente dessa sessão. Parabéns, ministro-presidente do TSE, Dias Toffoli, por conduzir tão importante instituição. Parabéns a todos os ministros e funcionários do TSE e demais membros da Justiça brasileira. Por sua justiça eleitoral, parabéns também ao povo brasileiro, que é o detentor dessa justiça. Muito obrigado a todos. Obrigado.